Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no livro de Salmos, número 23, versículo 5. Salmo de número 23, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este versículo pertence a um dos salmos mais populares do mundo, se não for o mais popular. Porém, muitos confundem esse derramamento de óleo citado nesse versículo, ou até mesmo não conhecem o efeito histórico que levou o salmista a recitá-lo. Este salmo é um resultado de uma inspiração de Davi, quando ele estava cercado pelo exército inimigo. Davi, sabendo dos ofícios de um pastor, porque ele cuidava das ovelhas de seu pai, agora ele mesmo se coloca como ovelha na presença de Deus e pleiteia os cuidados do Senhor sobre a vida dele, assim como um pastor cuida de suas ovelhas, assim como um pastor protege as suas ovelhas. Davi estava encurralado pelo inimigo e, mediante a iminência da morte, não vê outra saída a não ser de fortalecer a tua fé e crer que, embora tudo estava aparentemente culminando para o seu fim, Deus estava o protegendo de todo o mal. E por isso esse Salmo de número 23 ganhou o destaque de ser uma das mais belas mensagens de fé mencionadas na Bíblia Sagrada. Davi compreendeu que naquele momento, que assim como ele era pastor e como pastor faria de tudo pelas suas ovelhas, Deus faria também por ele. E mesmo em um perigo de morte, ele buscou a paz em Deus para o seu coração, sem desespero, sem descaminho, apenas com fé de que Deus iria ajudá-lo. E é no sentido de protegê-lo que Davi pede no versículo que lemos para Deus ungir a cabeça dele com óleo. Ele faz uma alusão à prática que pastores tinham de derramar azeite sobre as cabeças das ovelhas. O pastor ele sempre andava carregando um azeite puro, porque existem muitos pastos contaminados por fungos, por alguns tipos de bactérias, larvas e ovos de certas moscas, e muitas ovelhas fugiam e iam para estes pastos descuidados e ficava lá se alimentando até ser achada pelo seu pastor. Este é o contexto que motivou Davi a escrever este salmo. E esse salmo tem uma grande lição para a nossa vida. Deus nos protege como pastores que cuidam de suas ovelhas, é verdade, mas temos que ter muito cuidado para não ir se alimentar em pastos que não são de Deus. Tem muitas ovelhas que desistiram de se alimentar da palavra de Deus, cansaram de cultos, e aí o inimigo consegue desvirtuar seus pensamentos e faz justamente o que fez com Ló quando se separou de Abraão. Olhou para as campinas do Jordão e encheu os olhos de ambição e escolheu aquilo que parecia mais belo, mais prazeroso. Foi parar em Sodoma, só que depois de algum tempo teve que sair de lá desesperado, porque Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus. Tem muitas pessoas assim, são ovelhas, mas estão em pastos estranhos, ingerindo aquilo que não é para ingerir, se alimentando daquilo que não é para se alimentar, se nutrindo das larvas colocadas pelas moscas. A mesma coisa que acontecia com as ovelhas que fugiam para outros pastos. Essas larvas, elas penetram pelo corpo dessas ovelhas. Algumas larvas chegavam até a cabeça da ovelha e dentro da cabeça atormentava a ovelha. E a ovelha ficava totalmente desorientada, batia a cabeça no que via pela frente, feria a cabeça nas pedras. Isto é tão sério que é assim que estão essas pessoas que não querem mais saber da Bíblia, que acham que pode adorar Deus de qualquer jeito. Elas estão desorientadas no meio das outras ovelhas, até dizem que são crentes, mas estão tão perdidas que não conseguem discernir qual a porta de entrada, nem qual é a porta de saída, não sabem nem a diferença do que é bom, do que é ruim, se é de Deus, se não é de Deus. Na verdade, estão batendo a cabeça em tudo quanto é lugar, trocando o sim pelo não, o não pelo sim, vivendo em julgo desigual, fazendo coisas que, se estivesse em sã consciência, não faria. É ovelha, ovelha de Deus, porque uma vez ovelha, sempre será ovelha, mas está desgovernada.
desnorteada, sem rumo, e o pior de tudo, está distante daquele que unge a cabeça, que protege, que guarda. Por isso eu quero te alertar: jamais se canse de culto, jamais despreze a Bíblia, jamais se enfade da palavra de Deus, jamais saia do pasto onde você está sendo cuidado por Deus, jamais feche os olhos para o Evangelho. Lembra do povo de Israel, que enjoavam de comer o maná, enjoados de comer a comida que vinha do céu, e o maná tinha tudo o que eles necessitavam. Alimento que sustentava, que dava força para eles prosseguirem na caminhada, mas cansaram do alimento. Eles queriam comer carne. E todas as vezes que alguém se cansa daquilo que vem de Deus, que vem do céu, pode ter certeza, ele começa a ter apetite pelas coisas carnais. Talvez você está desse jeito, cercado pelos desejos desenfreados da carne. Talvez você esteja desorientado, cercado pelo inimigo, e talvez ele esteja roubando de você o desejo de comer o maná, a comida que vem do céu. Ele está destruindo aquilo que você demorou tanto para construir, que é a sua vida espiritual, ou até mesmo ele está matando a alegria que você tinha em Deus. Mas eu quero dizer que, se o inimigo está tentando acabar com você, existe um que quer te dar vida. E não só vida, mas vida em abundância. Jesus ainda olha para você como ovelha. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito que o ladrão ele não veio senão para matar, roubar e destruir, mas que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero finalizar dizendo para você que está enfadado das coisas de Deus, para você voltar para o pasto de onde você jamais deveria sair ou está pensando em sair. Tome a decisão de voltar a pedir para Deus ungir a sua cabeça com óleo, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, agradeço o Senhor por sempre ter me conduzido para os pastos verdejantes, onde me alimento daquilo que vem do céu. E pelo Senhor ser o meu pastor, aquele que me guarda, aquele que me protege, dando forças para que eu possa prosseguir, estendendo a pregação do Evangelho e propagando o seu nome. Peço também que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a minha vida e que, através do teu Espírito Santo, convença as ovelhas que estão se alimentando em pastos estranhos a voltarem a comer do alimento distribuído livremente no teu reino. Voltem a sentir o prazer de sentar na mesa da congregação para servir daquilo que o Senhor tem de melhor para cada ovelha. O pão que vem do céu. Aqueles que ainda não conhecem o celeiro da tua palavra, que quebrantam o coração para conhecer e também se fortalecer na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.